Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 9, dos versículos 1 ao 12. E esse trecho é o trecho onde Jesus cura um cego e promove mais uma ali das suas curas registradas na Bíblia. E este homem cego, ele tinha um diferencial dos outros. A cura dele, na verdade, ela acontece de maneira um pouco diferente das outras. Jesus ia caminhando, diz aqui o trecho, e um homem que havia nascido cego, e viu um homem que havia nascido cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou do pecado dos pais dele? Porque na lei judaica havia esse elemento aqui, eles acreditavam nisso, esse era um dos ensinamentos dos fariseus. E Jesus disse: ele é cego sim, mas não por causa dos seus pecados ou dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre na vida dele. E aqui eu queria fazer uma pequena pausa para falar sobre coisas que eu já ouvi, né, crentes cristãos dizendo. Eu já ouvi muito cristão religioso, materialista, que entende a relação com Deus como uma relação de troca, dizer de pessoas que, entre aspas, estavam em pecado, que elas não eram abençoadas por conta disso, né? Então, por exemplo, dizia assim: fulano, sei lá, vou usar um exemplo aqui bem bobinho, né? Fulano caiu da escada, quebrou o pé. Também, né? Tá em pecado, sabe como que é, né? Fulano não conseguiu passar naquela prova. Também não tá em pecado, né? Olha a vida só como dele, como é que tá. Deus não abençoa. Então, essa é por trás dessa mentalidade há um pensamento muito errado, que é um pensamento onde as coisas dão certo, nós somos abençoados, enfim, Deus nos ajuda quando nós somos pessoas perfeitinhas que cumprem lá a listinha de pecados que outros crentes fazem, ou que supostamente estão na presença de Deus, segundo, né, claro, segundo sempre os olhos humanos. E isso é um erro, porque Deus não trabalha dessa forma com a gente. Se Deus trabalhasse assim conosco, primeiramente ele não teria nem enviado Jesus aqui para este mundo para trazer redenção para nós, porque nós não fazemos nada para Deus para obter trocas, né? Então eu não sou um crentinho perfeitinho para ser abençoado. Eu não sou um crentinho que anda dentro lá do quadradinho da lista dos pecados para que Deus me ajude com as coisas deste mundo aqui. É claro que, por amor a Deus, nós não vivemos uma vida desordenada. Por amor a Deus, nós procuramos obedecê-lo. Mas isso acontece sem esperar nada em troca. Porque se nós esperamos em troca, nós estamos tratando Deus como uma loteria ou como governo. Eu pago os meus impostos, eu preciso, né? Eu sou um cidadão correto, de bem, eu preciso ter as coisas em troca, eu preciso obter retorno disso, né? Deus ele não age assim, né? Por mais que nós pequemos e que nós erremos, o plano dele é superior e muitas vezes algo grandioso acontece na nossa vida, né? E novamente, quando a gente fala de algo grandioso, a gente não está falando de coisas desse mundo. Olha só, depois que ele se converteu, ele ficou rico. Olha só, depois que ele se converteu, que bênção ele virou, né? Por causa, sei lá, de qualquer coisa aqui nesse mundo. Não, mas uma grande obra de Deus muitas vezes que só nós vemos, mudanças que nós vemos, né? Nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de ser ciumentos, né? Ou pelo menos nós vemos esses sentimentos diminuírem dentro de nós, né? Nós passamos a ser menos avarentos, ajudamos o próximo quando possível, né? Quando é dada a oportunidade, né? Nós paramos de enxergar essa vida do ponto de vista unicamente dos ganhos, dos recebimentos, enfim, de mirar apenas a aposentadoria como ápice da vida, ou viagens, ou enfim, coisas aqui que começam e terminam neste mundo, né? Nós passamos, por exemplo, a sermos ativos na igreja, a trabalharmos mais para Deus.
a fazermos as coisas sem esperar um retorno, fazer por amor, né? Então, esse trecho aqui me faz lembrar muito essa questão. E aí para frente, Jesus ele diz que ele é a luz do mundo e que aquele momento em que ele estava ali era dia, né? Era momento de se fazer obras para representar aquele que o havia enviado, ou seja, Deus, o Pai que está no céu, e que estava chegando a noite, quando ninguém poderia trabalhar, né? E ele diz no versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí, Jesus cospe no chão, faz um pouco de lodo ali com a saliva dele, passa lá nos olhos do cego, e esse cego, então, passa a enxergar, e algumas pessoas até questionam se era ele mesmo ou não, porque, como até eu falei alguns domingos atrás, quando eu trouxe uma reflexão aqui na Ibrave sobre uma outra passagem de um outro cego, os deficientes eles pediam esmola nessa época aqui, né? Não existia a ideia que existe hoje de oportunidade no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Não existia também algumas tecnologias que ajudam essas pessoas a viverem, né, de maneira mais normal, bem entre aspas aí. Mas, de todo esse trecho aqui, o que me marca é essa passagem que eu trabalhei com você. Então, ainda existem muitos cristãos religiosos, moralistas, que fazem as coisas para Deus, enfim, por medo de serem castigados ou na esperança de que Deus os abençoará, cuidará deles, etc, etc, etc. Mas nós não podemos cair nesse erro. E isto é um erro, né? Deus ele nos ama. Não importa se nós pecamos ou se nossos pais pecaram, não importa o nosso passado, né? Não importa se fizeram macumba para mim ou não. Deus é maior do que tudo isso e nós precisamos ter fé nele, né? Não fé nas pessoas e no que elas dizem para nós, que fizeram ou deixaram de fazer para nós, ou se você precisa se consertar com Deus, né? Senão sua vida não vai mudar, as coisas não vão dar certo para você. Você precisa fazer um propósito com Deus, senão as coisas não vão dar certo para você. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos entender que nós acreditamos num Deus e Ele é uma presença viva conosco dia a dia, que é muito maior do que qualquer pecado, do que qualquer coisa que tenham feito contra nós, para nós. E nós devemos confiar unicamente nele. A nossa oração é uma ligação direta ao céu, direta no céu. E quando nós fazemos essa ligação direta, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa, Deus quebra qualquer tipo de coisa que tenham feito contra nós. Deus nos mostra o que Ele quer de nós. Ele fala: olha, meu filho, eu preciso que você mude isso dentro de você, que seu coração se torne mais amolecido em relação a essas coisas aqui. Olha, vá na Bíblia, vá na palavra de Deus e veja o que Ele está falando para você ali. E aí, assim como aconteceu com esse cego aqui, uma grande obra há de acontecer na nossa vida. Uma grande obra para nós, para as pessoas pode ser que não seja, mas nós veremos com os olhos do Espírito Santo, iluminados por Cristo, a grande obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Então que isso seja algo firme e sólido nas nossas mentes. Deus abençoe você. Até amanhã.